Olá, tudo bem? Eu quero falar com você, quero conversar, reflexionar e pensar com você assuntos sobre a Escritura, sobre a Palavra de Deus e que de alguma maneira isso possa trazer uma clarificação, esclarecer e também trazer edificação. As Escrituras Sagradas, elas são um rio, um mar imenso de um tesouro infindável de conhecimento, de saber. Ainda mais porque o seu autor, né, aquele que estava por detrás daquilo que nós conhecemos como Escrituras Sagradas, é o próprio Deus, é o próprio Senhor. E para aqueles que um dia, como eu, como você, que um dia tiveram um encontro verdadeiro, profundo, revolucionário com esse Cristo verdadeiro, esse Cristo real, o Deus vivo, é inegável para a nossa vida que um dos fatos, ou o fato mais importante da nossa vida, é a salvação. Os genuínos cristãos, os genuínos discípulos de Jesus, com certeza admitem o fato da sua salvação ser algo inquestionável, como algo que veio da parte do Senhor como um presente, como um gift de Deus. É um presente, né? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus, é um presente de Deus. Conquanto percebo que muitas pessoas, muitos cristãos, por mais sérios que sejam, por mais dedicados que sejam, muitos ainda, inclusive aqueles que estão iniciando agora, né, a caminhada da fé, um discipulado, que estão conhecendo a Cristo Jesus neste momento, desconhecem que a salvação abrange aspectos da nossa vida, né, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, que foi de alguma maneira atingida, foi de alguma forma tocada por essa salvação. E é sobre isso, nesse início dessas reflexões bíblicas, desses pensamentos que eu quero compartilhar com você, é sobre esse tema, sobre essa salvação de Deus abrangente. Deus, sabendo exatamente quem nós somos, afinal de contas, Ele nos fez, conhece de que natureza de fato nós somos feitos, né? Conhece a nossa origem, a queda, conhece a nossa trajetória, a nossa natureza e também Ele que propiciou a nossa redenção, a salvação que está no seu Filho Jesus Cristo. Em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, Gênesis, que significa início, começo, de fato fala sobre essa criação de Deus, o homem, a mulher, que foram criados para que o conhecessem, conhecessem o seu Criador, o seu Pai Celestial e desfrutassem dessa companhia do seu Criador, estivessem caminhando com eles, conversando com ele, e havia um diálogo, havia um contato direto entre criatura e Criador, entre homem e Deus. O Senhor havia colocado ele, né, todos eles, né, os dois, no jardim do Éden. Eles deveriam cuidar desse jardim, estariam ali cultivando, enfim, exercendo aquilo que Deus estabelecera como o ideal da vida deles para aquele momento, para aquele instante. E nós sabemos do fruto do conhecimento, né, do bem e do mal, a árvore da vida, né, que tinha esse fruto. E Adão desobedece a Deus, vemos aí a primeira queda, uma desobediência. E essa situação trouxe a disfuncionalidade familiar, houve já uma rixa, ele acusa a mulher e a mulher já acusa um terceiro. A própria terra ficou maculada por esse erro, por essa transgressão. O elemento morte entra. Enfim, há uma caoticidade neste momento, nesse instante, na história humana. Algo que antes não era desconhecida, não existia isso. Então, essa situação de pecado, de desobediência, trouxe para dentro do homem essa rebelião interna.
O elemento morte, como eu disse, que invade essa esfera da vida, Deus também, que já sabia de todas as coisas, o pecado do homem não foi uma surpresa para Deus, a desobediência de ambos não foi algo que trouxe um susto para o Criador. Ele já sabia de todas as coisas, sabia que o homem ia errar, sabia que o homem ia pecar, queria escolher a própria desobediência. Mesmo assim, ele não deixa de criar o homem, mesmo sabendo que esse homem teria a vontade própria de desobedecer. Porém, Deus estabelece um caminho para a salvação desse homem que se perde, que está longe da sua presença. A Bíblia revela, as Sagradas Escrituras, revela que a salvação de Deus ela é integral, ela é plena, ela atinge esse homem caído. E não só pensando nesse homem Adão, nessa mulher Eva, mas todos aqueles que vieram depois deles. Porque nós nascemos carregados, com esse DNA da própria transgressão, da desobediência. A desobediência está em nós, está em nosso DNA, no nosso sangue, em a gente se distanciar do Criador. Mas Deus que ama a sua criação, ama os seus filhos, ainda assim, a despeito dessa desobediência, a despeito de transgressões, a despeito das disfuncionalidades, Deus ele já antecipa muitas coisas e já propicia ao homem um caminho de salvação, de redenção, de transformação da vida. E eu disse agora há pouco que a salvação ela é plena, ela atinge aspectos da nossa vida, porque é uma salvação que atinge corpo, alma e espírito. Se não vejamos, pense comigo, Deus forma o homem do pó da terra, ele sopra nas narinas o fôlego de vida. Lá em Gênesis 2 diz isso. Pó da terra e sopra nas narinas o fôlego de vida. E a palavra hebraica, aqui presta atenção, a palavra hebraica utilizada para fôlego de vida é a mesma usada para espírito do homem lá em Provérbios 20, 27. Eu me utilizo muito de uma Bíblia de estudo, que eu gosto muito dela. É a Bíblia de estudo da Reforma. Eu tenho várias Bíblias de estudo, mas essa é uma que eu estudo bastante. Então, você vê que esse fôlego, ou sopro, podemos assim dizer, originado do Espírito de Deus, foi soprado no homem e gera nesse homem o espírito humano. Com isso, o versículo 7 do capítulo 2 diz que o homem ele passa a ser alma vivente. Então, em síntese, se a gente puder resumir, o que a gente entende? O homem é formado exteriormente do pó da terra, ele tem dentro de si o espírito gerado pelo soprar do fôlego da vida de Deus, e entre essas duas partes está a alma. Então, na minha concepção teológica, o homem ele é um ser tripartido, com três partes. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. E se eu posso dizer assim, de um desejo de Deus, de uma vontade de Deus, é que a salvação de seu Filho Jesus, que foi consumada na cruz, o benefício dessa salvação, ela alcance, ela atinja essas três partes da vida do ser humano, da vida do homem, da vida de cada um de nós, para que corpo, alma e espírito sejam carregados dessa vida de Deus, dessa marca da cruz na nossa vida. Você compreende isso? Sabe que o que para mim é mais impactante, algo que me chama muita atenção, e para mim é extraordinário, é que o espírito humano, nós temos espírito, nós somos espírito que temos uma alma e habitamos um corpo. Então o espírito, ele foi feito especialmente para quê? Para ter contato com o Criador, com o Pai Celestial, para ter comunhão com Deus. Por isso que João 4:24 diz isso. Lá no encontro de Jesus com a mulher
samaritana. Então o espírito humano é criado para quê? Para comunhão, contato. É essa área da minha vida que precisa se alimentar das escrituras, da palavra, da oração, do jejum, do Espírito Santo. Aí Deus deseja, Deus vivendo, né, vamos assim dizer, estando, né, mesclado com o nosso espírito, e nos enchendo, né, com a sua vida, nos enchendo com a sua graça, com a unção do Espírito Santo. Então é a partir do Espírito que essa graça se espalha, ela atinge para dentro ainda, ela atinge a nossa alma, a alma que é a sede das emoções, dos sentimentos, das vontades, pensamentos, sentimentos, enfim, se espalha para essa área da nossa vida e também nos atinge o corpo. É isso que é maravilhoso, porque é o que nós vamos ver no decorrer da nossa reflexão, do nosso estudo, da nossa conversa, que essa salvação do Senhor, ela superdimensiona, ela se expande sobre a nossa vida. Porque nós somos um ser tripartido, corpo, alma e espírito, né? Essas três áreas da nossa vida foram atingidas pelo pecado, mas a graça, a salvação, que é rica, que é abundante, que se expandiu na nossa vida, então ela atinge essas áreas da nossa vida também. Pense comigo que Deus cria os primeiros seres humanos na Terra não para morrerem. Esse nunca foi o ideal de Deus para a vida. Criá-los para que eles morressem, de maneira alguma. Não foram criados para morrer, mas havia uma ordem. Olha, se vocês desobedecerem, então a morte vai entrar nessa esfera da vida, né? A gente sabe que a alma que pecar, essa morrerá. E essa foi a primeira queda. O homem come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele torna-se mortal. Agora presta atenção, apesar de nesse momento que Deus estava falando com eles, Adão e a sua esposa Eva não terem morrido fisicamente, instantaneamente naquele momento, em seu espírito, olha o espírito que foi criado para ter contato com o Criador, a comunhão. Nesse exato momento, no seu espírito, entrou o elemento morte. Com isso, o espírito humano ele fica amortecido, né, nessa função de ter comunhão com Deus, de adorá-lo, de recebê-lo, de se quebrantar. E a alma sofre com certeza o dano pela entrada da morte, porque a mente se fragmenta do ser humano. Os pensamentos do homem eles já não vão ser mais os pensamentos do seu Criador, do Deus eterno. E a gente vê isso claramente com Caim, né? Ele e seu irmão Abel. E aí você, na leitura, você vê como é que a mente de um, o interior, a alma de Caim altera completamente o seu comportamento e a sua atitude no corpo é violência, é morte. Nós vemos a primeira morte retratada na Bíblia, depois da morte espiritual, que é a morte física, a morte do filho desse casal, que é Abel. Então, mostrando que a mente do homem, ele tornou-se alienado, rebelde, né, contra Deus, contra a vontade de Deus. E, enfim, o homem se afastou dele, tornou-se carnal. Nessa palavra teológica, tornou-se carnal, isto é, agora vive a partir das suas próprias vontades. Naquele contexto, naquele momento da história, o Espírito se afasta deles, o Espírito de Deus. E pelo fato do Espírito Santo de Deus não mais estar com eles,
filhos vão nascendo, né? A história acontece, a evolução da vida humana acontece, e com essa evolução, com o crescimento do homem também evoluiu e multiplica-se na terra o ódio, os pecados, todo tipo de transgressão, e o pensamento de todo homem, segundo a Escritura, era continuamente mal. Veja bem como é que isso reverbera de uma maneira tão trágica a atitude de um homem na humanidade como um todo, né? O pecado de Adão trouxe dano às três partes, né, do próprio homem. Espírito morto, né, amortecido, ficando sem a função de servir ao Senhor, de adorá-lo, de louvá-lo. A mente torna-se rebelde, com pensamentos continuamente maus. O corpo torna-se esse condutor de todo desequilíbrio, de todo descontrole interior. Ele é o meio, o corpo é o meio pelo qual o pecado se manifesta. E a Bíblia é clara em relação a isso. A palavra de Deus é clara em relação a isso. Essa é a situação de cada pessoa hoje. Por isso, houve e há a necessidade da salvação do homem. Por isso que Deus decide salvar o homem. Deus criou o homem com três partes: corpo, alma e espírito. E deseja que essas três partes do homem sejam beneficiadas, sejam atingidas, sejam abençoadas pelo benefício da cruz, da salvação. Mas são áreas da vida da gente que precisam serem trabalhadas. E eu não sei se você tinha esse saber, esse conhecimento, que essas áreas da nossa vida, elas estão assim, hoje, elas estão a partir do comportamento, né? Elas estão presentes a partir do comportamento em nossa vida, em nosso dia a dia. Elas estão se manifestando a partir do comportamento, e tudo isso são danos causados pelo pecado. Pensando nesse grande amor de Deus na nossa vida, temos um projeto, um propósito. Claro que isso não foi feito depois, foi de antemão. Mas por enquanto, vamos ficar com esse pensamento, né? Que Deus, ele salva o homem, não quer que o homem se perca, ele tem um projeto de salvação. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Deus nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Eu vou repetir. Nos livrou, livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Olha só a revelação nesse versículo. Porque nesse versículo a gente vê os três estágios da salvação de Deus e como ela é dinâmica, como ela é completa. Porque Paulo aqui, olha só, inicia esse versículo dizendo que o Senhor nos livrou de tão grande morte. Ele nos livrou. Isso se refere à salvação do nosso espírito, porque a gente entrega a nossa vida ao Senhor, instantaneamente somos perdoados. E Ele nos livra da morte eterna, da morte como um juízo de Deus para aqueles que não creem. O nosso espírito recebe o benefício de ser vivificado mais uma vez. Né? Por causa da desobediência de Adão, o pecado entra no homem e a morte. Então a gente estava mortos, né, nos nossos delitos e pecados. Está lá em Efésios, lá no capítulo 2, se você ler. Aí, quando a gente crê no Senhor, a gente recebe o benefício da palavra, eu lembrei aqui, eu estava tentando lembrar, regeneração do nosso espírito. Nosso espírito é regenerado, vivificado. Ok?
Aí o versículo diz ainda que o Senhor continuará a livrar-nos. Não, ele livrará de tão grande morte, nos livrou, livrará de tão grande morte. Ele livrará, isto é, um tempo presente, contínuo, Deus está livrando a gente de quê? De grande morte. Isso tem a ver com a salvação da nossa alma, porque a salvação da alma é uma salvação que ainda não se fechou, que ainda não foi concluída. É a salvação de um trabalho da palavra e do Espírito Santo na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, no nosso ser interior, na alma humana, na nossa psique. Então é uma salvação que está sendo trabalhada diariamente. É por isso que diz que ele livrará de tão grande morte. Ele está livrando, ele nos livrou e nos livrará de tão grande morte. E também nos diz, e continuará a livrar-nos. Então, verbo nudo feita. Salvação da alma. A obra que Deus está realizando em nós hoje é a salvação da alma, porque nosso espírito já está salvo e nós estamos alimentando o nosso espírito com a palavra, com a presença de Deus. E ele está dizendo, olha, nos livrará. Isso tem a ver com o nosso corpo. Isto é, haverá um momento que o nosso corpo vai passar por um livramento também conclusivo, final, né? A redenção do nosso corpo, que vai ser realizado no futuro. Então, acho que se eu fosse dar um nome a esse nosso pequeno estudo, reflexão, seria isso, esses estágios, os 3 estágios da salvação de Deus na vida do homem. Então, fiquemos por aqui e até o próximo áudio, que será a continuação dessa nossa reflexão. Um grande abraço, graça e paz.